Então, dia 9 de julho, vocês merecem um parabéns de estarem aqui. A maioria das pessoas estão pensando em comer uma pipoquinha no sofá, vendo alguma coisa interessante, né? Outras coisas interessantes para eles, e não estariam aqui com um pouquinho de esforço, sair um pouquinho no frio e vir buscar informações espirituais, porque a gente já fica feliz quando a pessoa busca um caminho maior. Agora, quando busca com um pouco de dificuldade, a gente fica muito mais feliz ainda, não é? Então, vocês mereceriam um prêmio de estar aqui, tá bom? Eu percebo que a casa é bem harmonizada e as pessoas têm muito prazer de estar aqui, porque senão vocês não estariam aqui, não é? E por que a gente gosta de estar aqui? Porque a gente sente uma coisa bonita, uma vibração boa, fica com aquele clima gostoso, agradável, não é? E a gente veio aqui e sente assim, por isso que a gente volta, por isso que a casa abre, faz questão de abrir em feriados. Não são todas não, a gente vai em muitas casas, quando chega feriado os trabalhadores vão tudo embora, vai tudo viajar, vai para outro lugar, some, fecha a casa, às vezes fica o final de semana prolongado, é um problema, viu? Aqui vocês têm um privilégio de ter a casa aberta constantemente, inclusive nos feriados. Vou falar sobre a lei de causa e efeito e vamos logo para o assunto, que eu já estou enrolando, né? Isso é outra coisa que eu preciso avaliar aqui, que a gente começa a enrolar, as pessoas começam a perceber. Então, a gente vai falar para você sobre causa e efeito, que na verdade é assim a essência da justiça divina. Todo mundo acredita em Deus, algumas pessoas não acreditam, mas têm certeza, não é mesmo? Porque esse é um dos pontos, acreditar e ter certeza, é diferente. Quando a pessoa acredita, ela ainda tem algumas dúvidas, mas quando ela tem certeza, ela já não tem mais dúvida nenhuma, né? Porque sabe que alguma coisa tem aqui nessa terra, porque tem um mistério muito grande, que é a vida. A vida é um mistério, porque algumas pessoas estão aí rindo, vivendo, aproveitando a vida, e outras pessoas estão vivendo provas difíceis, situações difíceis, às vezes situações muito constrangedoras e muito complicadas. Mas, enfim, a justiça divina, basicamente, é uma mostra de como mais ou menos funciona. A lei de causa e efeito é uma amostra de mais ou menos como funciona a justiça divina. Então é assim, Deus não pune. As pessoas ouvem falar, tem mais de 50 menções de punir no Evangelho. Olha que interessante. Mas é assim, a gente também não tem outra forma de descrever, então a gente descreve como a gente entende. Mas Deus não pune, Deus educa. É importante a gente ter essa noção bem clara. Não é uma punição, é um processo didático educativo que a gente vive. Então isso é importante a gente ter muito forte dentro da gente, não é? Bom, nós vamos se basear um pouquinho no Livro dos Espíritos, que vocês já devem ter ouvido falar, alguns de vocês já devem ter em casa. Os que não têm estão perdendo uma grande oportunidade de ter, e eu vou explicar rapidamente por quê. Porque através do Livro dos Espíritos nós somos capazes de conhecer coisas muito interessantes sobre a vida, perguntas que a gente não responde no dia a dia, que a gente não tem ninguém que responda. Os espíritos respondem com muita clareza. E o que é melhor, às vezes a gente está um pouco afastado da casa espírita, está viajando, está longe, e a gente fica com aquela vontade de ter aquele momentinho de reclusão, de pensar em Deus. O Livro dos Espíritos ajuda muito, porque lá a gente tem formatos para a gente poder lidar com as coisas maiores da vida, com a espiritualidade, por exemplo, não é? Então, é importante ter o Livro dos Espíritos. Eu faço um convite para vocês, aproveitando o ensejo, que é assim, se a gente não conhecer o Livro dos Espíritos, a gente não pode dizer com plenitude que nós somos espíritas. Porque o Livro dos Espíritos é um livro base. Então, como que nós podemos nos autodenominar espíritas se alguém pergunta uma coisa singela que o Kardec respondeu com tranquilidade, a gente não sabe responder? Então, por exemplo, fala o que é sonho, se a doutrina espírita é uma doutrina cristã, perguntas assim, se os espíritos interferem na nossa vida, a gente não sabe responder. Onde está escrita a lei de Deus, a gente não sabe responder. Então, lá no Livro dos Espíritos, a gente vai ter essas respostas, mas tudo bem, calma. Tem pessoas que vão pensar, estão pensando agora, estou captando o pensamento de vocês.
Mas como é que eu posso ler? Tenho uma vida turbulenta, é difícil, é complicado. Acordo já atrasado, e vou para o trabalho, e volto, tenho que cuidar da casa, cuidar de filho, cuidar de marido, cuidar. E o tempo passa, quando eu vou ver, consegui tirar esse espacinho aqui de vir aqui na casa, mas é o máximo que eu consigo. Algumas pessoas estão vivendo esse drama, é compreensível. A nossa cidade grande, moramos e trabalhamos longe do nosso trabalho, muitas vezes ficamos muito tempo longe de casa, horas e horas a fio de casa, não é? Mas a sugestão é simples, veja qual é a sugestão, vejam só. Se a gente dedicar 5 minutos antes de qualquer atividade, então é assim, você acorda e já está com aquilo bem forte na cabeça, 5 minutos eu preciso de 5 minutos. Aí você vai lá, lava o rostinho, acorda e você põe no relógio 5 minutos, põe lá no telefone o despertador para 5 minutos. Aí você começa no Livro dos Espíritos. É só esse, por enquanto é só esse. Aí você vai lá, primeira pergunta, o que é Deus? Resposta. Segunda pergunta, natureza divina. Terceira pergunta, ufa, deu 5 minutos. Beleza, fechou, escovou o dente antes ou depois, mas terminou de se arrumar e pronto. 5 minutos por dia. Então a gente vai se aproximar de O Livro dos Espíritos, é muito importante. Porque quando a gente vir aqui, a gente já vai ter uma noção mais clara sobre as coisas que os expositores vêm falar aqui. Então fica muito mais fácil. Então, contato mais próximo e mais íntimo de O Livro dos Espíritos. Vocês vão ver perguntas e respostas que são esclarecedoras. Eu falei agora que se os espíritos interferem na nossa vida, olha a resposta que eles dão, os espíritos dão para o Kardec na época. Sim, interfere. Aí você fica meio boquiaberto, meu Deus, os espíritos interferem na minha vida. Sim, aí ele vai para um outro degrau, um pouquinho maior do que esse. Ele vai para um degrau maior do que esse e fala assim, muito mais do que você imagina. Eles falam, o quê? Quer dizer que ele domina a minha vida de uma certa forma? Quase isso. E aí vem a terceira resposta, que é pior do que as duas. Não raras vezes são eles que dirigem a vossa vida. Ou seja, olha só, eles interferem muito mais do que nós imaginamos. Então, às vezes tem aquela vontadezinha de fazer um pecadozinho pequeno, sabe assim? Um pecadinho assim, não sei. Vamos falar um pecadinho assim, bem ao nosso alcance, para mim depois na hora de me avaliar, falar assim, eu falei uma coisa que é ao nosso alcance. Estou com vontade de comer um chocolatinho à tarde, tipo assim, né? Um pecadinho assim pequenininho, sabe assim, um pecadinho. Eu acho que eu estou com vontade de comer um docinho lá, tá? Sabe aquele doce de abóbora que é um coraçãozinho? Era esse que eu queria, em um pecadinho da tarde assim. Então a gente tem aquela vontade. Aí você pensa assim, mas será que sou eu mesmo que estou com vontade? Se pergunte, sabe assim? Eu estou com vontade de falar umas verdades para minha vizinha, tipo assim, sabe assim? Será que sou eu mesmo que estou com vontade de falar umas verdades para minha vizinha? Será que eu não estou querendo arrumar uma intriga, uma confusão, uma situação desagradável? Será que não é isso? Olha só. Então, a gente vai... Você está no trânsito dirigindo, aí de repente alguém xinga você todinho. Lamber sabão, toma banho na soda. Aí na hora você pensa assim, devo responder? Acho que eu vou responder, porque eu não posso levar um desaforo para minha casa. Será que é você que não pode levar um desaforo para casa? Será que não estão querendo arrumar uma confusãozinha para você se envolver no problema? Olha só as armadilhas. Isso é um dos exemplos que a gente tem lá numa resposta. Veja só como é importante. 5 minutos. Será que a gente consegue? 5 minutos. Um desafio. Daqui a uns 3, 4, 5 anos, quando eu voltar aqui, eu vou cobrar esse desafio de vocês, porque dá para virar o Livro dos Espíritos em 1 ano. 3 perguntas por dia, 5 minutos. São 1019 perguntas e respostas. Então é 1 ano. 1 ano a gente passou o Livro dos Espíritos. Aí o outro ano continua, começa outra vez, porque a gente precisa entender direitinho como é que isso funciona. Vai dar uma facilidade para os espíritos que vocês não têm ideia. Então, quando a gente fechar os olhinhos, não vai ser aquela confusão, não sabe onde está, o que está fazendo ali, cadê a família, por que ninguém me enxerga no meio do caminho, sabe? A gente já vai saber o que fazer, como fazer. E não é só isso, numa situação difícil, desagradável, a gente já sabe. Será que não é uma armadilha para me pegar?
a gente já vai segurar a onda. Opa, pode ser que seja uma armadilha, vou segurar. Às vezes aquele conflito doméstico com o marido, com a esposa, sabe assim? Dá para segurar um pouquinho a onda. Mas vamos voltar lá à lei de causa e efeito. Muito bem. A gente tem o Evangelho, tem a Gênesis, que são os 3 livros do Kardec, não é? A gente tem informações sobre a lei de causa e efeito também nos livros de André Luiz, Ação e Reação, tem o livro Pensamento e Vida e tem o livro O Consolador, também a gente pode conhecer um pouquinho. Olha, esses livros todos que eu falei aqui são muito comuns na doutrina, tenho certeza que tem aqui para emprestar, inclusive, não é? Tem biblioteca dele? Tem biblioteca e trocoteca. E como? Trocoteca. O que é isso? Livro usado, Trocoteca? Nunca tinha ouvido falar. Que interessante, olha só. Então é assim, se já pensaram, é só um exemplo hipotético, fiquem tranquilos. No caso de vocês, daqui uns 100, 120 anos, mas vamos imaginar daqui 100 anos, você chega do mundo espiritual, vão falar assim, meu amigo, você ia na casa espírita, né? E você conheceu quais obras lá? Estão sentados assim numa plateia assim, para passar numa espécie de verificação de ficha. Aí você está conversando com um colega, você ia na casa espírita? Eu também ia. Qual obra que você leu da doutrina? Aí a gente vai responder o quê? Não, a casa que eu frequentava não tinha nem trocoteca, nem biblioteca, não tinha nada, não pude ler nada lá, porque não tinha nada. Escuta, mas não tinha livro espírita em banca de jornal a R$5? Tinha, mas eu não podia comprar. Não, tudo bem, então. Mas já pensaram se a gente chegar lá e falar assim, tinha biblioteca, trocoteca, tinha banca de jornal, tinha livraria, tinha emprestado, tinha dado, tinha tudo quanto é jeito, tinha eletrônico, e a gente não fez contato, não conheceu. Fala, mas meu irmão, pelo amor de Deus, você passou 99 anos na Terra e não conheceu nenhuma obra espírita? Que lamentável. Então vamos fazer o seguinte, seu nome vai ser Edson e você vai trabalhar numa casa espírita lá, para você cuidar de uma casa espírita, para você se inteirar direitinho do que você tem que fazer quando você voltar para cá. Vai ser isso que vai acontecer, tá vendo? Então, não deixem de fazer contato com as obras espíritas. Bom, a lei de causa e efeito é um reflexo moral da lei de ação e reação, e tudo que pensamos e sentimos e fazemos geram consequências. E a gente vivia até hoje acreditando que a gente podia fazer o que quisesse. Não é mesmo? Sem consequência nenhuma, podia fazer o que quisesse. Happy hour, tudo bem, pode beber todas. Não tem problema nenhum. Amanhã eu estou melhor, estou de pé de novo. Segunda-feira estou novão outra vez. Fazer tudo o que quiser, sabe assim? Falar o que dá na cabeça para as pessoas de qualquer jeito, em qualquer hora, de qualquer lugar, sabe? Parecia que estava tudo certo, né? Mas tudo o que nós fazemos, os mínimos detalhes, as mínimas ações geram consequências. Mas todo mundo é inteligente o suficiente para entender quais são essas ações, não é? Então vamos dar um exemplo assim de um lavrador. O lavrador, quando ele planta limão, por exemplo, ele espera colher o quê? Não dá para colher outra coisa, né? Meu Deus do céu. Se ele planta laranja, mandioca, cenoura, alface, ele vai colher aquilo que ele está plantando. Agora, vamos fazer uma reflexão dentro da gente mesmo. O que é que nós estamos plantando? Como que nós estamos vivendo? Olha aí, veja só o que nós vamos colher. Mas não se preocupem, porque a bondade divina é tamanha que ela faz a gente repetir a lição quantas vezes forem necessárias. Só que como nós somos inteligentes, a gente vai procurar repetir cada vez menos as lições, especialmente as lições amargas. É gostoso repetir, lição gostosa de ouvir, de fazer, de ver, de realizar. Agora, a lição amarga, convenhamos, né? A gente sabe, tem hora que cansa, né? Bom, isso não é castigo, já disse, não é? É aprendizado. Então é assim. Você plantou limão e ficou esperando que viesse melancia, não veio melancia, você fala, tem que plantar outra vez. Mas agora eu vou plantar certinho, vou plantar melancia. Aí você vai lá e planta melancia. Tá certo? Então, a ideia básica é aprender com as nossas ações. No fundo, o que acontece? Como não existe punição e aprendizado, todas as nossas experiências
Boas ou ruins, no fundo, são formas de aprendizado. Então, por exemplo, se você falar para uma pessoa que nunca veio nesse bairro e fala assim, você pode ir naquele bairro tal, você pega o ônibus, o metrô, depois você pega o ônibus e desce no 5º ponto, descendo na rua, esquerda, direita, vira esquerda. As pessoas ficam um pouco assim, né? Nunca vieram aqui, não conhecem, não sabem, né? Ficam um pouco assim, né? Mas a gente que já conhece, a gente não se preocupa, pega a condução, vem de carro, vem de ônibus, vem de qualquer jeito, e a gente não fica preocupado. São as experiências. Quais as experiências que nos preocupam? Aquelas que a gente não conhece. Então, por que as pessoas têm medo da morte? Porque tem medo do, em tese, desconhecido. Não sabe o que vai encontrar. Só que no fundo a gente sabe, né? Porque a gente sabe como a gente vive. Então, como a gente vive meio torto, a gente fala, ixi, eu desencarnar vai ser meio torto também, minha chegada lá, né? Vai chegar, onde que eu vou parar, né? Se você vai em linha reta, você vai para um lugar, mas se você vai em linha torta, você vai para outro lugar, não é mesmo? Bom, vamos seguir em frente. Toda causa tem o seu efeito e todo efeito tem a sua causa. Vamos lá. As pessoas generosas colhem o quê? Pode demorar, mas elas colhem generosidade, né? E as pessoas agressivas colhem o quê? A agressividade, não é mesmo? E se a gente pudesse escolher entre ser agressivo e ser generoso, o que a gente podia escolher? Parece tão fácil, né? Mas por que o trânsito irrita tanto a gente? Um familiar irrita tanto a gente, não é? Um filho às vezes irrita tanto a gente. Não seria mais fácil se a gente pudesse continuar plantando generosidade em vez de agressividade? Então, mas tenhamos calma, a gente não vai sair daqui outra pessoa, nós vamos continuar do mesmo jeito. Só que a ideia é que a gente possa pensar em construir um pouco mais de generosidade depois. Então é assim, você está com vontade de falar umas verdades para alguém, aí hoje você vai pensar melhor, vai falar, sabe de uma coisa? Eu não estou aqui para ensinar ninguém, eu tenho que me educar e cada um se eduque, pronto, vamos seguir em frente, acabou, pronto. Construção, tudo na nossa vida, a doutrina espírita explica isso muito legal. Tudo é construção, então é assim, a gente constrói um pouquinho hoje, outro amanhã, e vai construindo. Isso é importante, mas é importante dar alguns passos em direção a essa construção, porque se a gente não dá nenhum passo nessa construção, a gente fica no mesmo lugar, a gente nunca melhora, continua do mesmo jeito. Lembra aquelas pessoas que têm mais de 18 anos que falavam assim, eu tenho opinião, ninguém muda a minha opinião. Eu lembro quando era criança que tinha um tio que era assim, então a gente chegava lá na casa da minha tia e do meu tio, e minha tia já falava logo assim, não fala nada pro seu tio que ele está doente dos nervos hoje. Aí a minha mãe perguntava, mas o que aconteceu com ele? Aí ele vinha lá do quarto e falava assim, é porque eu tenho opinião, eu não mudo a minha opinião. Vocês já pensaram se a gente não mudasse de opinião, o que seria da gente? Não é? Então, devagarzinho a gente vai mudando, porque a gente vai concluindo que é melhor comportar-se desse jeito do que do outro jeito. É muito melhor, não é? Bom, o mal que a gente faz para os outros, no fundo é o nosso juiz. Ai, meu Deus do céu. Isso quem está falando é Emmanuel, não sou eu não, tá bom? Bom, vamos em frente. Como Deus não tem pressa, ele usa um outro mecanismo para educar a gente, quando a gente não consegue se educar numa vida só. O que ele faz? Dá uma nova vida para a gente. Como chama isso? Reencarnação. Eu sei que às vezes na casa espírita a gente ainda tem dificuldade de aceitar a ideia da reencarnação, mas convenhamos que ela exista. Vamos imaginar que ela exista, pelo menos imaginar, certo? É a nova oportunidade para a gente continuar realizando e continuar buscando corrigir as coisas que nós podemos fazer melhor. Então é por isso que a gente se engrandece, porque se dependesse só de uma vida, só de uma encarnação, acho que talvez raríssimos de nós conseguíssemos passar, não é? Adiante, poderíamos passar, como diziam os nossos irmãos religiosos, para o céu da vida, para o céu, para o paraíso, para esses lugares.
Só raros de nós, porque todos nós aqui na Terra cometemos erros. Já pensaram nisso? Todo mundo erra. Maior, menor, médio grau, mas todo mundo erra. E se a gente deu uma erradinha aí não tinha mais jeito, aí não pode ir mais para o paraíso. Aí, não sei, tem que ir para a Vila... Como é que é o nome do bairro aqui? São Jorge. Tem dois. Jardim São Jorge. É igual, né? Tem um lá na Zona Sul também. Aí, em vez de ir para o paraíso, vai para o Jardim São Jorge. Não é? E o paraíso não é tão longe assim, né? Se bobear, dá para ir até a pé, né? Demora um pouco, mas dá para chegar lá a pé, não é mesmo? Então, a ideia que nós temos da reencarnação é a nova oportunidade. Ó, ganhamos um corpo novinho em folha, que beleza, não? Então, a gente já pode até escolher, ó, eu queria um corpinho com um pouquinho mais de cabelo, sabe assim? Por isso que você vê umas crianças cabeludas desse jeito, você não dá um pouco de cabelo para mim? Porque já chegou lá e falou, ó, careca não, hein? Careca eu não aceito, né? Aí a gente pode escolher um corpinho, né? Quero um corpinho mais fraco, mais forte, quero um corpinho assim, quero um corpinho assado, né? A gente não pode mudar o nosso passado. A gente não pode. O que já foi, o que nós já fizemos, não dá para mudar. Mas a gente pode corrigir o presente. Pode começar a corrigir, não é? Então, por exemplo, se lá atrás você foi um mau filho, olha só, se o papai e a mamãe estiver ainda por aí, a gente pode começar a ser um filho melhor. Ah, mas já foram embora. Seja um bom filho, uma filha de alguém, de um tio, de uma tia, às vezes de uma avó, às vezes de alguém, de uma senhora conhecida, de um senhor conhecido. Dá para começar a corrigir a partir de agora. Ah, você desviou o caminho em tal direção. Dá para começar a corrigir já a partir de agora. Olha que beleza. É como se a gente começasse a comprar um consórcio para receber depois o bem, lá na frente. Mas já dá para começar a pagar a parcelinha pequenininha agora. Olha só. Então, errou, não tem problema, é só começar a corrigir. Porque o erro, na verdade, é um processo de educação, que a gente vai no futuro saber, não vou por esse caminho porque eu sei que não dá certo, vou por outro. E a gente começa acertando. Por que tem pessoas que acertam muito? São pessoas ilibadas, corretas, operosas, porque obviamente já teve experiência amarga, aprendeu com a experiência. Vamos fazer um teste agora entre nós aqui. Se a gente pudesse voltar lá nos 12 anos, 13, 14, a gente ia fazer tudo o que a gente fez igual até agora? Ia fazer igual? Não ia, né? Olha só, a gente ia fazer um pouquinho diferente, não é? Ia ir para outros caminhos, não ia bater a cabeça nisso aqui, não ia escorregar naquilo, não é mesmo? A gente ia fazer igual, sabe por quê? A gente já começou a entender que a gente podia fazer diferente, pode fazer diferente. Então, é isso que justifica a reencarnação. E é isso que a gente percebe, às vezes, crianças e jovens, que já têm um comportamento bem assim, austero, correto, porque, obviamente, já andaram mal e já aprenderam com esse mal que eles criaram. Então, pela lei, a gente volta melhorando, cada vez melhor. Então, vem melhor hoje, depois da manhã, depois, até a gente chegar naquele mundo que é prometido para todos nós, que é um mundo de regeneração. Então, hoje a gente está nesse mundo ainda meio grosseiro, meio pesado, meio difícil, mas a gente vai chegar na regeneração, com toda certeza, não é? Bom, existe um papel, aliás, são 4 etapas para a gente corrigir um erro. Já ouviram falar dessas etapas? 4 etapas. Os nossos irmãos religiosos falam que basta a gente se deitar na água, né, batizar na água, levantou dali, já está tudo certo. Mas que bom que seria, não é? Ainda bem que tomara que não seja no frio que a gente faça isso, deitar na água com frio é fogo, né? Talvez ajude a corrigir alguma coisa. Mas na doutrina espírita é diferente. A gente passa por 4 etapas. Primeira delas, arrependimento. Mas não é esse negócio da boca para fora. Sabe a boca para fora que qualquer um pode fazer? Não é? É o arrependimento profundo, verdadeiro, real.
Aí vem a segunda etapa. Você passou pela primeira, arrependeu-se profundamente, sinceramente, você e o Criador, você já se justificou, já se arrependeu perante a Deus? Já, ótimo, vai para a segunda etapa. Expiação. Sentir na pele o que fez o outro sentir. Eita, isso é duro, né? Você viver aquele drama que você criou para outras pessoas. Passou por isso, ufa, vamos para o terceiro episódio. Prova. Qual que é a prova? A gente vai estar diante de uma situação idêntica que nós vivemos, e aí vai falar assim, não vou fazer de novo errado não, vou fazer certo. Passou pela prova, ó que beleza. Fez errado, faliu na prova, volta outra vez e faz outra vez. Então veja só, é a segunda chamada, não, como é que é? Tem uma segunda chamada da prova quando a gente faz na escola? Segunda etapa, segunda chance, né? A professora dá uma outra prova para ver se a gente consegue fazer melhor, né? Aí a gente vem de novo com uma outra prova igual para melhorar, para corrigir. Passou as 3 fases, vai para a fase final. Reparação do dano. Essa também é dura, hein? Essa também é dura, mas são as 4 etapas que nós temos que vencer. Mas existe um atalho. O Evangelho é bom por isso, ele dá para a gente alguns atalhos. Mas Jesus é muito esperto, né? Ele deixou os atalhos escondidos, quase ninguém consegue achar os atalhos dentro do Evangelho. Olha como Jesus é esperto. Por que a gente não acha? Porque a gente não se dedica a estudá-lo, a conhecê-lo mais profundo. É como que ele é esperto, hein? E qual que é o atalho que nós temos? Existem 2 cartinhas só que foram escritas por Pedro, o apóstolo. E numa delas ele escreveu assim, olha que bonitinho. O amor cobre uma... Olha só o atalho que nós temos, que beleza! Através da lei do amor. Jesus fala do amor o tempo todo, mas não está bem claro que isso é que vai resolver a nossa vida, né? E aí o Pedro fala assim, está certo, é através do amor. Mas não é esse amor que a gente ouve falar na televisão, no rádio, nas músicas, nos romances, não é esse amor, né? É um amor sincero, desprendido, despretensioso, é um amor profundo pelas pessoas, pelos irmãos, pelos nossos irmãos na terra. Não é por outra razão que 99% das mensagens que a gente escuta aqui é convidando a gente à prática do bem e da caridade. Não é por outro motivo que a casa funciona através da prática do bem e da caridade, através do amor. Então, se a gente exercitar as leis de amor profundamente, nós temos um atalho. E aí não precisa passar por expiação, pela prova, nada disso. Você ama profundamente. E olha outra dica que Jesus deu aí, ó. Amar a Deus sobre... Ele pegou os 10 mandamentos e falou assim, não precisa de 10, só de 2, ou de 1 ou 2, né? 1 que vira 2. Amar a Deus sobre tudo, sobre todas as coisas. E... Agora me respondo, quando a gente ama o próximo, a gente quer o mal dele, quer xingar ele, quer matar ele, quer tirar as coisas dele, quer roubar ele, quer fazer as coisas contra ele. Olha, e nós não tínhamos percebido essa dica de Jesus. Mas como ele é esperto, Jesus, né? Diz que foram pegar ele na curva lá, na época do Evangelho, e aí falaram assim, vamos prender esse cara agora, vamos pegar ele. Aí chegaram lá e ofereceram uma moeda para ele, e falaram assim, ó, nós somos tudo judeu aqui, nós detestamos pagar imposto para o César, nós somos tudo do César, adoramos receber imposto. E agora, você vai ficar com qual turma de nós dois? Aí, como assim? Ele falou, mostra uma moeda para ele. Aí mostraram a moeda para ele. Mostraram, ele nem pôs na mão a moeda, hein? E aí, ele pediu a moeda e perguntou, de quem é a face que está nessa moeda? Olha só. E a gente pensando que ia dar um golpe em Jesus, meu Deus do céu. Imagine hoje, século 21. Alô, aqui é do banco, o senhor precisa me passar sua senha, seu CPF, seu tudo, para a gente poder fazer uma transação aqui que está presa. Imagine, passando um telefonema desse para Jesus, eu ia falar, mas meu irmão, eu nem tenho conta em banco, como é que você... Não tem jeito de pegar Jesus, é difícil, né? Olha, eu estou com o seu irmão aqui no carro, nós sequestramos ele, vamos tirar a vida dele, se você não depositar R$1.000 na conta aí, nós vamos tirar a vida... Mas meu irmão... Qual dos meus irmãos? Eu tenho 7 bilhões de irmãos na Terra, e você também é um deles. É você que está com esse problema?
Vai ser difícil pegar Jesus, né? Nessas paradas aí que o pessoal pega a gente facinho, né? Na internet, esses tais WhatsApp, aí as pessoas ficam morrendo de medo. Tem gente que não quer nem ter telefone para não levar golpe. Mas aí leva golpe na rua, em qualquer lugar que tá, vai na feira, leva golpe, né? Então não tem jeito. Mas nós tentamos fazer isso com Jesus, mas não deu certo, né? Por 2 ou 3 ocasiões, Jesus ensinou para a gente que a lei de amor é que vigora. Se a moeda está com o rosto de César, dá para ele o que é dele, ele que fez a moeda, o problema é dele, ele que fica com a moeda, tá certo? A gente fica com as coisas maiores da vida, dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, tá certo? Bom, como é que a gente pode melhorar também isso? Tendo paciência, assumir responsabilidades. Um dos grandes problemas que a gente tem na lei de causa e efeito é que a gente não aceita quem errou, que está errando, a gente não aceita. E aí, vai, né? Tem também aquela coisa de ficar olhando para os outros e fazer julgamento das pessoas, sabe? Julgamento, o fulano está errando errado, aquele fez aquilo errado, aquele não prestou, aqui esse não presta, esse aqui. A gente tem esse costume, né, de fazer esse tipo de julgamento com as pessoas, né? Só que isso também é muito ruim para a gente, porque as leis de causa e efeito, elas abrangem a todas as pessoas. Se o nosso juiz é a nossa consciência, não precisa ter um juiz lá para julgar se a gente fez certo ou errado. A gente mesmo sabe se fez certo ou errado. A gente sabe. Então o malfeitor, ele sabe que está fazendo errado. E ele sabe que uma hora vai ter que parar. Ele sabe disso, porque o erro não é para sempre, certo? A única coisa que é para sempre é a bondade, é o amor, é a fraternidade, é a forma de conviver. Agora, a forma de prejudicar, isso é provisório, passageiro. E o pior é que a gente demora a aprender isso e vai aprender com duras dificuldades, né? E depois a gente fica reclamando. Bom, a gente é livre para plantar o que quiser. Todo mundo tem liberdade. Quer desferir um projeto contra o seu irmão? Pode desferir. Você tem liberdade. As leis de Deus permitem. Só que não se esqueça, pode ser que aqueles projetos que você desferiu contra o seu irmão possa vir contra você no momento que você menos esperar, através de qualquer pessoa, de qualquer circunstância, inclusive aquelas tais perdidas. Já viram falar aquelas coisas perdidas? Né? Aquelas balinhas de hortelã perdida, ardida, quente para chuchu, ela vem perdida, a pessoa não sabe de onde veio. Inclusive essas fazem parte das leis de ação e reação, de causa e efeito. Bom, a gente pode ler alguma coisa a esse respeito. A doutrina espírita está lotada de informações a esse respeito, e isso vai deixar para a gente, assim, bastante condições de saber se comportar com as pessoas nas horas mais difíceis, nos momentos mais difíceis,